Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos bater um papo com duas pessoas especialistas na área de mercado, na área de seleção, na área de recrutamento, para falar um pouquinho sobre o momento atual, de como que estão as necessidades das empresas, que tipo de profissional eles estão procurando, qual é o maior gap e muito mais. Então, hoje a gente vai falar com a Flávia Farias, que ela é mentora, aí depois você me ajuda, né? Claro. Ela é sócia da Orges, e também que faz Executive Search e também trabalha com a Ponte. Isso. E aí a gente tem o Marcos De Alessandro. É De Alessandro? D'Alessandro. D'Alessandro. Mas tudo bem. Que também trabalha na área de recrutamento e seleção, só que ele trabalha com inteligência artificial e eu acho que é muito interessante para a gente poder explorar isso. Ele também teve carreira executiva, ela também antes. Então a gente está aqui com profissionais aí de muita experiência e primeira linha. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Adriana, pelo convite, pela oportunidade de a gente ter esse bate-papo, essa troca. Uma coisa bem sutil de se conversar, né? Bem fácil de falar. Eu acho que assim, as pessoas hoje, a gente ouve muito, né? E eu acho que desde o livro do Harari, né? Uhum. Que ele falou que a gente vai ter muitas pessoas que não vão ter empregos. Outras pessoas também, outros futuristas, têm falado muito dessa questão de não ter emprego. O próprio Elon Musk tem discutido a questão de você ter um salário que pode ajudar, que vai ser um salário, eu não sei como é que chama isso. Ele fala renda mínima, que seria o nosso bolsa qualquer coisa aqui, né? Mas seria só que uma coisa mundial, porque muitas pessoas não vão ter trabalho. E vocês trabalham exatamente com isso, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco como é que vocês estão vendo esse momento que tem uma mudança muito grande. Quando você pega, por exemplo, a Organização Mundial Econômica, né? Você vê lá o Fórum Mundial, você vê as profissões que vão crescer e as que vão sumir. Né? Então, a gente está passando por uma mudança muito grande disso. Eu acho que sempre teve mudança, só que dessa vez é mais rápida. Tá tudo mais acelerado, né? Tudo mais acelerado. Então, o que vocês têm visto no mercado? O que tem acontecido aí pela experiência de vocês? Bom, pegando já o gancho aí de recrutamento, né? E junto com o trabalho aí com a Ponte, com o Marcos, a gente vê que a questão do dinamismo, né, das empresas, da agilidade, tudo muito de forma imediatista, requer algumas competências hoje que antigamente não existiam, né? E cada vez mais mudou o cenário rapidamente, muda as habilidades e as competências exigidas. Sim. Então, cada vez mais as pessoas não estão tendo tanto tempo de se desenvolver com a plenitude daquela competência, porque já chegou uma outra competência. E a tecnologia vem muito nisso, né? E aí é onde entra muito como ajudar a fazer esse recrutamento dessas pessoas no mercado e que tem aderência com o que a empresa está precisando, né? Então, como que acompanha o desenvolvimento dos profissionais com os skills e as experiências versus o que as empresas estão precisando no mercado para atingir aí o seu crescimento, né? Então, hoje mesmo a gente trabalha junto, eu e o Marcos aí como sócio da Ponte, que é uma forma de ajudar, de contribuir com as empresas de triar candidatos, não é, Marcos? Então, e aí, em cima do que ela está falando, né? Como as competências, a velocidade das mudanças de competências exigidas é de uma velocidade muito grande. A gente tem visto que concorrentes do mercado, né, que buscam lá experiências passadas, quais são as melhores experiências passadas. Isso tem pouca validade, porque como está mudando a todo momento e a todo tempo as competências, o que é interessante é você mapear isso de uma forma inteligente e até as experiências que a gente vem fazendo. Né? As empresas não estão achando, tem um gap, não estão achando essas competências. Então, o que a gente consegue mostrar? Mostrar que não acha, a gente consegue mapear o mercado, mostrar que não acha, mas a gente consegue achar candidatos, ou perfis, que têm proximidade, que têm capacidade de chegar de aprendizar. Então, é um eterno aprendizar, né, esse novo mercado. Então, ele é um desafio. Para você se ter empregabilidade, você tem que estar sempre se renovando, aprendendo. E às vezes são aprendizados pequenos para você chegar numa empregabilidade, num emprego novo, numa oportunidade nova. Só que a gente consegue demonstrar isso de uma forma inteligente, que é a nossa inteligência artificial. E a Ponte é uma forma de ajudar os RHs nesse dinamismo de... Eles estão sendo cobrados muito mais por agilidade e assertividade dos candidatos. Então, a Ponte, ela contribui dessa forma. Imagina você reduzir o tempo de triagem 2.400 currículos por hora.
Então, isso gera uma agilidade de aderência de perfis mais aderentes ao que foi definido, para que o RH foque sua energia, seu tempo para as entrevistas e relação com os gestores. Né? Isso pensando num grande volume de vagas. Quando a gente pensa em vagas mais de C-level, vagas mais executivas, como a Odds trabalha, é muito mais focado em skills mais refinados, que não tem tanta mudança de volume como vagas especialistas, e requer muito relacionamento. Você conhecer um pouco mais da pessoa, seus valores. Então, isso é uma trajetória diferente de volumes de vagas maiores, sabe? Que vagas mais vocês trabalham na área de volume com a inteligência artificial? O que é mais comum? Então, a gente tem trabalhado vários gamas, né? Desde muito operacionais, então, assistente de caixa e tal, que é uma quantidade muito grande, são poucas informações, então a gente consegue mapear com velocidade, mas vagas mais sofisticadas, vagas de tecnologia, que requer certificados, conhecimentos, tempo, uma análise de tempo de experiência em cada uma das linguagens, né? Então a gente consegue mapear tudo isso. Por exemplo, a gente tem clientes do segmento financeiro, então, financeiro, às vezes tem volume para expansão do negócio. Não vou deixar reservado as empresas, mas assim, volume de negócio, nós temos clientes que é varejo atacado grande. Então, tem grande volume de contratação diariamente. Então, a gente tem cliente que tem vaga especializada específica de tecnologia. Então, depende muito do que o cliente vai usar. Mas a Gama, ele atende qualquer segmento, qualquer nível, só que é muito mais usual para grandes volumes, porque ele gera essa agilidade com assertividade. Então, e ela está falando que eu estava comentando, né? De tecnologia que tem o Gap, né? Eles falam que hoje você tem quase 600 mil vagas de tecnologia sem gente para trabalhar no Brasil, isso no Brasil. A gente tem, por exemplo, padrão de mundo, né? Com 10 milhões de desempregados, né? Bastante. Mas a gente consegue mapear, então, esse mercado e achar candidatos que estão próximos dessas vagas, né? Para as empresas poderem investir com assertividade, com proximidade. Então é muito interessante. E vocês têm requisitos, por exemplo, de idade? Tudo que você imagina. É que idade hoje não é um critério aceito pelo mercado, mas todo critério que a gente chama de raciocínio, na verdade, na Ponte a gente chama de raciocínio, ele pode ser inserido. Então, assim, empresas novas que aderiram à Ponte, a gente criou raciocínios específicos para o negócio dele. Então, e que serve raciocínio para as demais empresas. É que idade tem algum tipo de estagiários ou o jovem aprendiz que a gente tem necessita focar nessa questão da idade, mas é esse tipo de... Mas, por exemplo, se a empresa quer focar diversidade ou etarismo, e eu quero contratar profissionais acima de 50 anos, a gente tem como fazer esse corte, né, no momento da definição do perfil, e ele vai procurar, ou seja, no LinkedIn, ou algum ATS, né, que as empresas usam, tipo GUP, InfoJobs, etc. E aí, ele vai direcionar o perfil de aderência para aquele público. Né? Então, eu quero uma trajetória de um coordenador que veio lá de baixo. Ele primeiro foi, vamos dizer, um vendedor, depois ele foi um líder de vendas e depois ele foi um coordenador. Então, a gente consegue fazer a interpretação, a leitura da trajetória. Então, esse é um dos raciocínios. Mas qualquer critério e raciocínio pode ser inserido mediante o core, a necessidade da empresa. Provavelmente, vocês devem usar a inteligência artificial para poder trabalhar de algumas questões mais de experiência técnica. Isso. Como é que vocês fazem para avaliar soft skills, por exemplo? Por exemplo, isso é quando a gente entra no RH, né, nas empresas para apresentar Ponte, a gente termina fazendo um trabalho consultivo. Eu venho de RH, eu trabalho na Odds, que também foca outros serviços de capital humano, além de seleção de executivos. Então, a gente procura entender qual é a demanda do cliente. Então, por exemplo, ele vai querer que interpretar que ele é um coordenador, um gerente, né? E com uma especificidade X. Então, a gente entende a dor, faz um trabalho consultivo para ele, entende o que é, e diz assim, olha, no momento que você define um perfil e a gente ranqueia o mercado, vai vir um resultado para você. E aí você vai entender o que você precisa flexibilizar no seu perfil, porque o público no mercado tem esse tipo de perfil, onde você vai negociar ou você vai contribuir com a sociedade, ajudando na formação, né? Ou trabalhar a sua marca empregadora.
como o que vocês pretendem buscar no mercado para que esses candidatos se inscrevam na sua base de ATS. Então, o trabalho de consultoria, a gente ajuda o RH a pensar de forma diferente e usar a ponte da forma mais eficiente possível para o trabalho deles. Agora, provavelmente você deve usar outros recursos mais da liderança para cima. É isso que eu imagino. Não, mas você está falando, por exemplo, de soft skills com testes comportamentais, por exemplo. Como que a gente... Desculpa, é verdade, eu não... Fazer o gancho, mas, por exemplo, uma competência comportamental. A gente pede, por exemplo, você faz algum assessment de perfil? Ou quais são os valores da empresa? O que a gente solicita? Que eles insiram no momento em que o candidato se inscreva um forms, uma pergunta ou aplique um assessment que gere um resultado. Gerou o resultado é uma informação. Então, a ponte ele consegue ler e interpretar qualquer informação. Então, digamos que um assessment ele quer um perfil XPTO. E aí, aquele candidato tem um perfil contrário. Então, ele vai ter um baixo nível de aderência. E quando junta 1000 candidatos que fizeram assessment, a gente consegue ranquear quem teve o resultado mais aderente. Usando os soft skills também. Usando soft skills. Então, dá para você avaliar valores comportamentais, por exemplo. Mas isso ele tem que ter incluído no currículo. Tem. Então, não só no currículo, porque uma ATS, você pode pedir alguns requisitos para o candidato. Por exemplo, quais são os valores que vocês são mais aderentes? E ele vai marcar lá na hora da inscrição que ele vai adicionar o currículo. Entendi, uma e vai gerar um resultado. Uma pergunta extras. Então, a ponte, ele lê e interpreta informações que existam. Então, se o RH ele quer e ele precisa daquelas informações, é importante que ele coloque no momento da inscrição para o candidato. Porque tudo que gera um resultado, a gente consegue fazer a interpretação para gerar o ranking. Mas basicamente é isso. A ponte só vai analisar a informação que existe. Né? Claro. Não vai interpretar como é um teste que vai interpretar e garimpar as informações para poder medir e tal, que o cara nem sabe que ele está falando aquilo. Mas, por exemplo, desde um soft skill como uma competência, uma certificação específica, né, complementando, dá para ver competência dos soft skills, certificações, o que for definido. O importante é que tenha na inscrição do candidato essa informação para que ele gere esse ranking. Sim. Então, eu acho que eu vou até explicar. Então, pensando, incluindo, inclusive, hard e soft skills. Então, você faz um peso. Na hora quando o recrutador vai selecionar alguém, ele tá mentalmente pesando. Ó, esse cara é bom aqui, ele é mais ou menos aqui, nisso aqui. Eu ranqueio ele aqui melhor do que esse que... Então, é isso que a gente tenta tirar do recrutador. Essa interpretação, esses pesos mentais que ele faz, inclusive com a cesta de valores, etc. Então, a gente consegue tirar isso do recrutador. Então, por isso que a gente consegue ter um ranking assertivo. Porque a gente consegue tirar exatamente a forma que o recrutador pensa, que seleciona. Então, é um pouco isso. Né? Agora, vocês falaram de competências que têm mudado, né? Isso. Quais são as competências que vocês colocam hoje como mais requeridas ou mais pedidas? Depende muito da vaga, né? Mas assim, você está falando de hard skills, né? Aí, muito das vagas, mas cada vez mais o conhecimento, tecnologia, tá tendo metodologia ágil. Então, cada vez mais esse tipo de coisa começa a contar, né? São as linguagens e assim. Isso em hard skills. Em soft skills, trabalho em equipe, criatividade, uma série de coisas que você mede hoje que é importante, né? Trabalho em equipe é uma das coisas, flexibilidade, são coisas que estão mais importantes hoje em dia, né? O senso de... Porque a história de trabalhar em casa, então, senso de urgência, tem uma série de questões aí. Tem para cargos, assim, eu vejo muito, falando mais com um pouco do olhar para posições de liderança, que estão exigidos muito a questão da agilidade mental no raciocínio, a questão da habilidade com tecnologia, principalmente para cargos de liderança, porque quem vem tem um pouco mais de senioridade, não é essa geração que entrou agora que já nasceu com a tecnologia na mão. Então, assim, está aberto para isso, né? Primeiro está aberto, ter essa facilidade é uma coisa com tecnologia, tem feito encontros e workshops que estão sendo feitos para a liderança, para abrir mais esse mindset para metodologias ágeis e para a questão da tecnologia, o uso da tecnologia em si, para a questão de resultado. Hoje ninguém consegue um resultado tão exponencial, né, e eficiente se não tiver tecnologia. Então, um gestor hoje que não entende de tecnologia, não tem esse modelo mental ágil,
ele fica para trás. Porque a gente não está falando da tecnologia do dia a dia, tipo Não. Microsoft, Suites, nada disso. A gente está falando de outro tipo de tecnologia, uma tecnologia mais aprofundada. Sim, é até questão de modelo mental mesmo. Usar a inovação, primeiro assim, está aberto para usar a inovação, né? E a inovação vai além do que a tecnologia. Ela tem a ver com metodologia ágil, com mindset, pensamento disruptivo, senso crítico, pensamento estratégico, olhar estratégico a longo prazo. Até porque hoje o resultado é muito complexo, rápido. né, Sabrina? Complexidade. Hoje em dia o resultado é muito rápido. Mas ok, você não pode esquecer que tem um longo se você quer crescer. Tem a atuação, as competências de curto prazo e as competências de longo prazo. E isso tem que estar muito claro no momento porque está sendo exigido de qualquer perfil, curto e longo prazo. Ainda mais de liderança, né? Ainda mais de liderança. Então, até falando de Economic Forum, né? Eles falam que então, todas as lideranças, eles fizeram essa pesquisa, né? Então, eles sentem mindset de mudança, porque estatisticamente 50% das empresas vão morrer e as que vão sobreviver é porque elas mudaram, elas vão se inovar, senão elas, assim, então a tendência é morrer todo mundo. Então, se você não se inovar, não só pessoalmente, mas a tua empresa, a tendência é você desaparecer. O serviço, né, tem que ter muita tecnologia, tem que ter muita agilidade, e a gente sabe que quando o consumidor, seja ele de onde for, ele acostuma com velocidades de serviços, ele acaba imprimindo a mesma necessidade em todas as outras questões que ele tem. Total. Então ele não aceita mais demorar para fazer da organização como um todo. Né? Exatamente. Quer dizer, ele não é mais aquela coisa de ele falar, não, esse daqui não, eu sei que não é assim. Não, ele quer tudo do mesmo nível que ele já recebia. Sim, é verdade. E tem um outro ponto, pensando assim, Adriana, que na medida a população está tendo menos natalidade, as pessoas estão envelhecendo, as competências estão mudando muito rápido, né? E aí vai ter escassez de mão de obra no futuro. Então, a tecnologia, ela vem para contribuir e para que os negócios não parem. Né? O importante tem que ter sempre um humano por trás da tecnologia, sempre. Nunca, por mais que a tecnologia venha e chegue, como chegou, e vem chegando cada vez mais forte, o humano sempre vai existir. As relações, a necessidade, até para criar uma tecnologia precisa de humano. Para operar a tecnologia precisa de humano. Para fazer com que o negócio venha e a tecnologia funcione, precisa do humano, né? Então, para amar precisa do humano, né? Para um gesto acolhedor do mundo de RH, como a gente fala, né? Gestão humanizada tem que ter humano. Mas existe essa questão da preocupação mesmo, a tecnologia vir somar a longo prazo, porque no futuro próximo vai faltar a mão de obra. Especializada. E vai ter uma enorme população despreparada. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem um agravante que é a qualidade do nosso ensino ainda de base para a maioria da população, né? Então, já sai de largada quem está na... Excluídos digitais, né? Que a gente Os excluídos digitais e a qualidade mesmo. Por exemplo, quem estudou numa escola privada de boa qualidade e você vai pegar algumas pessoas, elas têm um esforço muito maior para passar algumas barreiras. Não que não seja possível, porque eu conheço várias pessoas que estudaram em escola pública e venceram na vida. Venceram grandes barreiras, mas que eles começam lá atrás, né? Começa porque a qualidade, às vezes, até o ambiente também, né? Que o ambiente, às vezes, insalubre, né? Que a gente sabe o que acontece. Então, como é que a gente vai, como país, continuar competitivo se a gente tem uma grande parte que não vai estar preparada para isso? Sim. Então, são os trabalhos de inclusão digital. Não, quer dizer, existe, eu sei que existe, estão pensando, tem ações governamentais pensando em tudo isso, mas de fato é um gap muito grande e é uma preocupação enorme. E o Brasil, mais do que os outros países, né? A gente sabe que a gente tem essa base muito despreparada, né? Então, eu sei de movimentos, então, aí a gente acha, inclusive, da nossa parte, de você mapear e conseguir rastrear essas dificuldades, esses gaps de poder ajudar e direcionar isso nessas questões, né? Eu vejo muito assim, eu acredito muito na educação e no autoconhecimento, para mim é a base. Desde a educação doméstica, a educação acadêmica, né? E a questão do autoconhecimento. Hoje, para mim, é o que está pegando muito forte. Então, o que eu vejo? No momento da carência de uma educação mais formal, e eu vejo muito os movimentos jovens, eu tenho também um filho de 23 anos, então eu circulo no meio de jovens, eles são muito mais, vamos dizer assim, eles têm muito mais autoconfiança em meter a cara e poder aprender.
né? E hoje, com o recurso de tecnologia, as pessoas entram e aprendem até de forma autodidática, né? Então, acho que essa questão da prática no aprendizado, né, que pega na metodologia 70-20-10, a prática on the job, os jovens têm essa pegada, né? E a tecnologia, a facilidade dos recursos, hoje isso ajuda muito. Não compensa e nem substitui a educação. A educação, para mim, é a base de tudo. Mas é uma forma de meio que compensar um pouco dessa escassez, né? Então, eu vejo isso como uma forma de contribuir. E o autoconhecimento. Acho que hoje o que falta muito é o autoconhecimento das pessoas sobre si mesma. Porque por mais que você tenha treinamento e educação, as pessoas não se conhecem. E isso trava muito. Então, eu tenho até dito isso nas empresas, com CEOs de RHs. Gente, eu acredito muito em treinamento, educação, mas hoje as pessoas estão precisando de autoconhecimento. Tem muita gente adoecendo, as pessoas não se conhecem, elas se adaptam ao modelo que pediram, mas não é a essência dela, elas se desconhecem. Então, essa questão do foco no autoconhecimento nas empresas ajuda muito, inclusive as pessoas a entrarem nas posições certas no momento de recrutamento e seleção, porque elas sabem o que elas gostam, o que não gostam, o que elas vão ter que fazer, mesmo não gostando, e o que elas podem dar o seu melhor. E não é foco só no gap, no que a pessoa pode fazer de melhor mesmo. Eu sou boa naquilo e aquilo é que eu vou trazer o melhor resultado. E ela fica mais engajada, mais feliz e dá o seu melhor. Né? Então, é isso aí. Se você, eu acho que essa pergunta, não sei se é para os dois ou para você, mas se a gente fosse sugerir alguns estudos, alguma coisa de tecnologia para complementar a experiência, o que seria? Então, bom, se eu respondo o que você está perguntando. Eu até fazer uma brincadeira, né? Que antigamente, contextualizar. Antigamente você perguntava pro teu filho lá, o que você quer fazer? Aí ele falou, eu quero ser engenheiro, quero ser... Médico. Advogado, os três. Agora se ele falar isso, você fala, acho que não vai existir essa profissão. Então, o outro ficou como... Nem fala, minha filha acabou de se formar na PUC em advocacia, em direito. Que legal. O meu filho está estudando medicina, então são as profissões da época. Então, mas ele fala assim, os skills modernos, os skills que você vai precisar, que é a história do que a gente estava falando, criatividade, noção de inovação, você vai ter que sempre buscar empreendedorismo, né? São coisas que você imagina que são skills. Então, nem tecnologia, é isso, você tentar ensinar ou você conseguir preparar as pessoas para com essas skills, e isso dá para ensinar. Estamos falando nisso que, inclusive, existem ações governamentais pensando nessas características, né? Você começar a dar modelos de inovação desde o começo do ensino, desde o ensino, que as crianças venham preparadas para esse novo mundo. O emprego, o modelo de emprego está mudando, tudo está mudando, né? Então, esses empregos formais, CLT, ou que vão ser trabalhos por jobs, por hora. Imagina, que a gente está imaginando isso, né? Daqui a pouco são trabalhos instantâneos, né? Você está passando na frente de uma loja e vão te contratar para fazer um trabalhinho lá, você resolve e vai embora, né? Mas como é que você... Então, vai ser, cada vez mais esse tipo de coisa vai acontecer. Então, Mas na linha da tecnologia, o que seria um curso, por exemplo? Uma pessoa para ela estar updated, sei lá, seria um desenvolvedor? Seria programar alguma coisa? Seria inteligência artificial, saber uma noção? Tem um curso base? Sim. Gente, são as linguagens hoje que estão top, né? Você tem que saber Python, né? Fazer Python, ciência de dados, algumas coisas. Metodologia ágil, hoje são essas coisas que você precisa estar mais... Agora, o ChatGPT, você precisa entender de ChatGPT, saber usar um ChatGPT para... Então, são essas coisas... Esse ChatGPT é uma coisa 3 meses atrás, né? Então, vai mudando muito rápido. Mas é isso, né? Então, tem muita gente que fala que assim, todo mundo tem que saber programar um pouco, né? Mas só que já está se discutindo isso, né? Porque vai ter a tecnologia no-code. O que é isso? Você vai poder conseguir programar sem escrever uma linha. Então, o ChatGPT também te ajuda isso hoje já? Te ajuda também. Então é muito, assim, é muito volátil isso, né? Então hoje, se você souber Python, você consegue bastante, você tem uma empregabilidade bastante grande. Mas pode ser que daqui a pouco também... Não seja mais. Seja obsoleto, né? Seja obsoleto. Então, essa característica ativa. Se você sabe programar uma linguagem, você já tem uma noção, uma lógica de programação que serve para outras e outras. A saber usar uma tecnologia no-code
Mas uma vez que você tem uma lógica de programação, você vai saber usar muito menos. E assim então, é saber programar, é saber desenvolver. Tem muita gente que fala assim, tem que estar na educação básica a programação. Né? Tem essa discussão hoje. Que acho que é importante. Antes era o pacote Office, agora é programação, né? Pelo visto. Acho que é aí nessa linha que você perguntou, né? Exatamente. Porque as pessoas ficam perguntando, mas o que eu tenho que saber de tecnologia? O que eu preciso saber? E aí tem muitas pessoas falando exatamente isso. Precisa saber desenvolver, porque daí você... Java, hoje a gente, nas nossas procuras, né? As empresas querem cara de Java, querem cara de Python. E isso tem muita demanda hoje. Está faltando. Front-end, back-end também, né? Aí, Não, e tem empresas que estão buscando C++, C Sharp, que são funções obsoletas de profissionais do mercado. Está bem escasso. Qual? Eu não entendi. Desenvolvedor C++ e C Sharp, né? Bem... Também estou aprendendo, sobre esse mundo mais tecnológico aí. Então, mas é isso. Aí, esse exemplo que ela deu é interessante porque tem uma tecnologia X que uma empresa usa e que ninguém mais se forma naquilo. Aí é difícil achar, porque o cara... Você ainda precisa daquilo. Ainda precisa daquilo e ninguém quer investir naquilo porque aquilo está morrendo, né? Esse tipo de coisa, entendeu? Então, e agora, como cliente, eu posso te dizer que isso é verdade muito, porque você desenvolve alguns programas para a tua empresa. Isso mesmo. Aí você precisa de continuidade. Você não acha quem faça. Não acha quem faça. Aí você tem que, às vezes, começar outra coisa. Porque você fala... nova tecnologia. É impressionante isso. Ou investir na mudança, porque você não vai ter gente para... E aí, isso me associa a outra característica, uma competência soft skill. A questão da flexibilidade para mudança. Sim. A agilidade rápido para mudar. E não, eu sei que isso é uma coisa que já vem se falando antes, mas agora é muito mais rápido. E a lidar com frustração. Por isso que eu falo autoconhecimento. Porque você investiu dinheiro, quando você começou a entender um pouco melhor, já mudou. Já mudou. E você não acha nem profissional para fazer aquilo. É incrível. Por isso, hoje, quando eu pergunto alguma coisa, eu falo, gente, e como é que faz para continuar? Porque a mudança é o tempo inteiro. Sim. É quase como se a gente tivesse que ter uma empresa de tecnologia atrelada ao nosso negócio, porque as empresas todas estão virando empresas de tecnologia, porque tudo que a gente faz precisa de tecnologia. Então, eu até, de verdade, eu fico pensando, eu acho que eu vou trazer alguma coisa para dentro da empresa, porque a gente tem um contrato com uma empresa maravilhosa que trabalha com a gente, que é a Build Code, mas é constante. Sim. Então, mas essa história é interessante porque esse modelo de inovação das aceleradoras que as empresas criaram é por causa disso. São empresas grandes com estruturas muito rígidas, que precisam ser, empresas grandes precisam ter estruturas rígidas. Elas têm muita dificuldade de inovação. A velocidade de inovação é muito, muito lenta, porque são muito... Então, o que elas descobriram? Né? Vamos criar o tal das aceleradoras, que você cria modelos de inovação dentro da tua empresa, separado da tua estrutura, que anda sozinho, são as startups, né? E essa é a febre, né? E isso, todas as empresas hoje estão fazendo. Estão tendo um núcleo de inovação com líderes e um time específico dentro das empresas para gerar um pouco mais de agilidade. Mas é real, né? Tudo quando é menor, é menos complexo, você anda mais rápido. E também tem menos resistência. Porque tem muitas pessoas que a mudança não é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. E o cérebro resiste à mudança. Sim. Então, quando você pega e coloca isso dentro da empresa, as pessoas resistem, porque isso vai afetar elas, vai afetar o trabalho delas, a rotina delas, e elas também ficam ameaçadas se vai ter continuidade. Então, a gente percebe que quando você separa, aquilo vai rápido. Sim. Então, e é esse modelo, e os skills modernos, a gente estava falando disso, né? O aprendizado que você vai ter, que você provavelmente, quem está se formando, quem está trabalhando agora, vai trabalhar em modelos de inovação, vai trabalhar em núcleos de inovação, porque é o emprego que vai ter no futuro, entendeu? Tudo vai ser por aí. Então, você tem que saber trabalhar em grupo, é aquela coisa de estruturas flexíveis. Eu gosto muito do exemplo do você tem que chutar e cabecear, você faz de tudo dentro de uma pequena empresa, no modelo assim, né? Que é o que a gente faz, né? A importância da tecnologia é exatamente para gerar essa agilidade. Então, uma empresa hoje que não tem tecnologia dentro de casa, ela não tem a mesma agilidade. Então, assim, para tudo o que você antes fazia numa tarefa 10, 30 dias, você faz em um dia. Né, com agilidade. Só que, comentando o que você compartilhou, a resistência vem... Então, quando você implementa uma tecnologia, não é implementar a tecnologia e sair.
é todo um engajamento, mudança de mindset, envolvimento, uso adequado da ferramenta, engajamento, todas as tecnologias internas estarem integradas para funcionar de forma mais fluida. Então, são muitos desafios quando você aplica uma tecnologia. E quanto maior a empresa, mais complexo é. Isso não é certo nem errado. É a realidade. Porque é a realidade. Quando ela fica, para ela ficar muito grande, ela tem que ter processos. E esses processos acabam enrijecendo um pouco, mas faz parte. Sim. Senão você não consegue ir para frente. Por isso, Por isso que foi criado em várias empresas, não só o RH, o área de tecnologia, mas um núcleo, uma área de inovação. Para fazer com que isso gere essa agilidade, essa fluidez. Então, a gente vê clientes e empresas que deu uma agilidade maior até no processo de contratação mesmo da ponte, né? Porque tem um mindset de inovação para os processos, não só para a estrutura em si, mas para os processos, para fluir com as pessoas, para criar um fluxo mais rápido entre as pessoas e entre a tecnologia. Então, muito legal. Eu vou fazer uma pergunta diferente do que a gente, na nossa linha, que é o seguinte, tem muito a ver com a economia, porque a gente sabe que recrutamento e seleção é um sinal muito forte de como está a economia, né? Porque a primeira coisa que indicador é um indicador de aceleração. Porque a gente vê quando chegou a pandemia, ninguém contratou mais nada. Ninguém. Então, como é que vocês estão sentindo esse momento econômico de contratação? Está acelerado? Está médio? Está o quê? Então, ele está acelerando, mas não é numa velocidade, é aos poucos, né? Tá, se pensar na crise da pandemia. Então, a pandemia deu uma mudança de busca, né? Você fazer o recrutamento online. É muito bom, né? Mas isso, por isso que acelerou a gente. Mas isso não foi a economia que começou a aquecer. Agora sim, está subindo. Eu não sei se você sente isso também. Está subindo aos poucos. O que é que eu percebo? Desde a Ogers, que tem tido posições, as empresas estão contratando. Alta lideranças normalmente são menos vagas que existem no mercado, né? Principalmente no contexto de C-level. Mas sim, existe, está em movimento. Eu que acredito que as empresas estão refletindo um pouco mais que perfil que eu quero. Acho que talvez a demora do start é mais nessa questão, né? Tem algumas empresas que estão aproveitando de casa, realmente para promoção interna, mas vagas mais operacionais, que a gente vê dos clientes até da ponte com maior volume, está fluindo bastante. Empresas estão expandindo, empresas de investimento, de varejo, atacado, elas estão expandindo. Então, talvez ainda esteja meio discreto, mas nos bastidores está acontecendo. A economia está crescendo, está andando, né? As empresas estão investindo em expansão. Ainda está um pouco tímido, mas já está bem maior do que já vinha antes e está crescente. Mas o que tem tido é aquilo que a gente começou falando, né? Existem buscas diferentes, pessoas diferentes. Então, as empresas estão com essa necessidade de achar características diferentes e está faltando gente, né? Então, tem muitas vagas que não conseguem ser preenchidas. Até porque a gente sempre diz no momento, até na ponte, no volume, assim, vamos definir qual perfil. Aí vem aquele perfil ideal, perfeito do perfil. Aí quando você vai para o mercado, e aí a ponte faz o ranking, aí você vê, putz, o maior grau de aderência é 50%. Então o que a gente está pedindo no mercado que o mercado não está tendo para oferecer? Então a gente quer um super-homem, aonde a gente abre mão para flexibilizar para contratar gente no mercado que tem esses skills. Ou, sei lá, você de repente faz um trabalho social, multiplica no mercado o que é que está sendo pedido para que as pessoas corram atrás e possam buscar essa certificação, formação, desenvolvimento, né? Mas tem esse movimento, sim. Quando você falou de muitas vagas que ficam sem ser preenchidas, quais são essas vagas? Ou que tipo de vagas são essas? São as que são mais ligadas à tecnologia? Mais ligadas à tecnologia. Tem essa parte de investimento também, tem gente... Investimento cresceu bastante no segmento de investimento. Então, a quantidade de profissionais com o perfil que está sendo exigido muda. Então, mudando o que eles vão conseguir no mercado. Então, está crescendo. Segmento de investimento está contratando. Segmento de tecnologia está contratando. Em volumes. Teve um movimento, né, de tecnologia um pouco de algumas empresas, várias startups que demitiram, mas isso eu acho que a gente nem sentiu, porque as empresas que a gente vem contratando, elas estão
não estão achando ainda. Então, O que eu ouvi dizer, né, que falta desenvolvedor. Desenvolvedores. Desenvolvedor é um grande desafio, hein? Desenvolvedor, aí estava falando dessas linguagens, né? Tem muita demanda. Né? Porque todo mundo precisa disso hoje. Então, as pessoas estão começando a se formar. Então, tem muitas escolas hoje disso. Né? Então, as escolas estão investindo... Não, tem empresas que investiram em escolas, né? Também. Você tem vários exemplos aí. Gente que fala, já que eu não acho, eu vou formar. Eu vou formar. Lá em Recife, eu sou de Recife, né? Moro em São Paulo aqui há 11 anos. Mas eu tenho colegas que são donos de empresas de tecnologia lá e faz parte do polo de tecnologia de Recife, que é um grande polo, né, no mercado brasileiro. E eles têm um trabalho muito de formação, tanto com universidades quanto trabalhos sociais. Né? Então, isso é muito legal. Para contribuir, a gente só vai conseguir ter no mercado se a gente também oferecer formas de formação, de educação nesse segmento, né? Quando a gente fala até de formação, né? Há uns anos atrás, eu não sei exatamente quantos, mas tinha uma exigência, às vezes, para o próprio recrutador, que era, eu quero desta faculdade, desta universidade, desta formação. Então, acabava reforçando o ciclo que eu falei antes da educação. Isso ainda existe? Uma pergunta interessante, viu? Eu vou responder, tá? Vai lá. Cara, a gente tem esse raciocínio e ele não é usado. É impressionante como a gente não tem usado basicamente isso, né? A preocupação, e aí não é muito mais nessas vagas, né? É experiência. Experiência. É experiência. A gente quer... Não para precisa... esse público de maior volume especializado. Eu quero experiência, às vezes não quero nem saber se o cara é formado, se tem formação completa. Há quantos anos de Python? Quantos anos de... Isso que é mais importante. Ele é um sênior, Python sênior, é um Python pleno, e aí vai. Que legal isso. Quer dizer, hoje é muito mais a experiência que o cara te entrega do que o título que ele tem. Se ele é um garoto que foi... autodidata, ele tem experiência, ele sabe entregar, isso conta, não importa onde ele se formou. Isso mesmo. Está sendo muito mais exigido. Na hora que a gente põe o peso de maior importância, a formação está ficando para baixo. Sempre a experiência e a trajetória. E eu sei disso que antigamente era o inverso. Eu sei disso. O cara veio de USP, veio de isso, veio daquilo. Tinha uns nomes Que é diferente do cargo liderança, né? E requer sim. Faculdade de primeira linha. Tinha todos esses termos que a gente não usa mais. Mas era exatamente isso. De onde essa pessoa veio? E daí se veio de uma boa formação. Era referência, né? Não, era referência. Tinha até, às vezes... Eu nunca trabalhei com recrutamento e seleção. Sempre trabalhei na área de desenvolvimento, que é depois, né? Sim. Que é maravilhoso também. Mas assim, a gente via que tinha pessoas... Uma época eu trabalhei bastante com outplacement e eu via isso para ajudar os profissionais. Quem vem da onde? E você tem até empresa que tinha os preferidos, né? A GV, o outro é só PUC, o outro é USP, o outro é não sei o quê. Hoje em dia está buscando muito mais, se for pensar do chá, né? Assim, das habilidades. E atitudes. Atitude. Querer fazer. Você quer? Tem experiência? Vem. Sabe? Isso está bem forte. Que é diferente do perfil de liderança, que requer um pouco mais de formação, de outros skills aí diferentes, né? Mas a questão da experiência, sim, está sendo muito exigida. Muito. É o ranking top 1. Né? Porque eu vejo que na liderança para cima, você tem uma requisição muito maior de soft skills do que para baixo. Muito mais. A gente muito mais. E tem uma questão muito de inteligência emocional, que está sendo cada vez mais forte, e saudabilidade. Né? A vida emocional mais saudável, em equilíbrio. Então, tem a inteligência emocional que está atrelada um pouco em você ter uma vida saudável. Não só a inteligência emocional, como, né, o que é mais falado, mas atrelado também você ter uma vida saudável. Para que você esteja de mente sã, corpo sã, para que você siga com o desafio e ponha a empresa para andar. E engaje os outros, né? Então, a gente até fala, tem uma espécie de um termômetro, high-tech e high-touch. Uhum. Quanto mais técnico, você consegue usar o hard skill, e quanto mais alto, é mais o contato, é mais entender essas questões que a Flávia estava falando. É isso aí. Antigamente tinha até um gráfico, não sei se você lembra, que era um gráfico...
que você, quanto mais técnico, você ia... Era invertido, lembra disso? Isso mesmo, é invertido, exatamente isso. Tem algumas coisas que a gente lembra que continua válida, né? Que a gente lembra de que acontecia. Bom, a gente na Felipelli tem um teste específico para aliás, mais de um, de inteligência emocional. Então a gente vê que tem tido uma demanda muito grande de avaliar e também mudar o mindset das pessoas de que inteligência emocional às vezes é muito ligada a controle de impulso, a não estourar, a não sei o quê, e não tem nada a ver. A inteligência emocional, elas são 15 competências ligadas à inteligência emocional, que não tem a ver só com isso, mas ainda tem uma fantasia, né? Se o cara não estourou é porque ele tem inteligência emocional. Foi esse final de semana, eu tava falando com um grupo de amigos sobre isso, gente. Tem aquele livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que ele fala muito a questão, né? A emoção e a razão, né? E as pessoas muitas vezes tomam uma decisão pela razão, achando que é a razão. E muitas vezes o que está te ajudando a tomar uma decisão é o emocional. Um emocional maduro. Sim. Um emocional autoconsciente. Equilibrado, em vigília. Né? Porque a essência, você é um ser humano, você pode ter o lado do impulso ou qualquer outra característica, aparentemente não inteligente emocionalmente falando, mas cada vez mais as pessoas, por isso que eu foco a questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, você tem a oportunidade de trabalhar a sua inteligência emocional. E a neurociência ajuda muito também a entender isso, né? Hoje em dia, cada vez mais, porque a neurociência, ela é uma ciência nova, porque a gente não tinha tecnologia para poder avaliar tudo o que acontecia no cérebro, porque não dava para fazer isso sem tecnologia. Então, quanto mais avança a tecnologia, mais facilidade, mais descobertas nós estamos tendo, né? E essa questão associo a tecnologia, muito as pessoas sempre atrelam muito o lado racional, né? E o sentir, o emocional, ele faz uma grande diferença para a performance do ser humano. Eu estava vendo uma reportagem de um neurologista. Eu estou falando do sentido da inteligência emocional individual e coletiva, né? Porque todos nós estamos conectados. E ele fala, tinha uma pessoa que estava em coma e pessoas que nem conheciam ele não tinha um vínculo emocional, mas a consciência coletiva, a consciência coletiva emocional, na oração das outras pessoas, contribuiu na melhora daquela pessoa. Então, ele conectou um neurologista, ele conectando o emocional e o espiritual a melhorias. Então, imagine, quanto mais as pessoas se conhecem, tem um lado da empatia, não é... Eu digo assim, acima da colaboração, da empatia, da conexão coletiva, isso gera uma questão de crescimento para a sociedade como um todo. Tem vários experimentos, né, fazendo isso até contra a violência nas cidades, né? Vocês devem ter visto esses experimentos que colocam gente meditando e aí abaixa a violência na cidade, etc. Então, é muito interessante, porque esse nosso modelo de recrutamento, como a Flávia tinha falado, a gente consegue, além de ver os hard skills, que está escrito e tal, mas a gente consegue adicionar informações que vêm de fora. Então, se você consegue fazer testes de inteligência emocional, a gente consegue adicionar isso no ranking. No ranking. E aí o mapeamento de equipes, que é uma das coisas que a gente... Você quer personalidade diferente em equipe, compor equipe e tal. Isso dá pra gente mapear, entendeu? Por exemplo, a Ogers, ela é patrocinadora responsável por um programa chamado CEO por um Dia. Não sei se você conhece. Não. Ela está na 9ª edição, no 9º no Brasil. Tem 10 anos no mundo. A gente fez até o lançamento, foi agora, dia 2, saiu na Exame. E são para jovens que querem uma experiência on the job com um executivo, com o CEO. Então, faz a inscrição, a gente faz todo o processo. E a gente tem alguns apoiadores, parceiros aí contribuindo. E aí, uma das etapas... Né? A ponte está no projeto, ele vai ajudar na triagem. Uma das etapas é um assessment de perfil. Então, que vai gerar um resultado. Nesse resultado, vai ajudar no ranking. E aí, a ponte consegue fazer, dentro do resultado, o ranking como um dos pontos importantes de todo o perfil da triagem. Então, isso é muito legal. Então, cada vez mais as empresas estão usando essa questão do assessment, de testes de inteligência emocional no processo seletivo. Então, isso contribui no momento do ranking do que é importante no perfil. Sim. No que vai fazer diferença lá na frente, quando começar a atuar. Então, mas a gente estava falando de humanização lá antes, né? Então, mas você não pode perder esse aspecto. Então, que a gente faz essa primeira triagem, que dá... No fundo, ela é mais justa, porque você lê o currículo inteiro, você consegue ver todo mundo.
Você consegue dar um feedback para as pessoas, conforme essa questão de treinamento, de gaps que você tem no currículo, que você pode ajudar. Você está tendo muita empregabilidade. O que faltou para você conseguir esse emprego? A gente consegue mapear isso. Ó. Você teve mal, faltou coisas simples, tipo metodologia ágil. Se você tivesse no teu currículo, você estaria muito bem. Dá para colocar esse retorno no processo. Esse retorno, né? E os aspectos emocionais também, né? Que você consegue mexer, organização, ou características tuas que podem ser melhoradas, ou podem ser... Como que vocês dão feedback para o candidato? Então, depende do cliente, mas a gente consegue... Então, por exemplo, são as inscrições. Porque o volume é muito grande, né? É muito grande. Então, você mapeia as inscrições, você mapeia todo, você consegue dar um ranking para ele, consegue colocar os classificados e consegue... E aí o cliente às vezes fala, eu tô precisando de gente com esses skills aqui. Então, a gente consegue devolver isso para os... Se você aprender ou fizer um curso, você consegue melhorar teu ranking aqui, entendeu? Então, a gente consegue dar esse feedback. Porque isso é muito rico para o candidato, porque daí ele sabe por que ele não está sendo empregado, né? Não tá, por quê? Mas que ele está próximo, que ele tem uma oportunidade ali, etc. Esse tipo de coisa. E o processo é humanizado desde o começo com a ponte, porque imagina, 10 mil currículos na inscrição. Qual o recrutador humano, né, que vai conseguir olhar 10 mil currículos? Ele vai pegar uma amostra por um filtro e vai dar foco naquele. Então, com a ponte, o que acontece? Todo mundo se inscreveu no momento que o headcount digital, que a ponte ele é uma terceirização de mão de obra digital. Então, ele é um headcount digital, para trabalhar com headcount humano. E aí, o que acontece? No momento que definir o perfil, que tem os 10 mil inscritos, todos vão ser analisados. E aí, junto com a ATS escolhida da empresa, conecta integrado a ponte com a ATS, ele consegue dar retorno para todos os profissionais, os 10 mil. Você participou do processo e o conteúdo que você quiser colocar de resultado. Muito bom. Isso é bem legal. Bem humano. Que dica vocês dão para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para os jovens, porque a gente sabe que tem muitos jovens que estão sem emprego, né? Porque, na verdade, é uma geração que a gente nunca ouviu falar tantos jovens que não estão conseguindo se empregar. Antigamente tinha muito aquela questão de entrar em estágios e tal, ainda tem estágio, programa de trainee, mas não está dando vazão. Então, é a primeira vez que quando você olha o número de desempregados, você tem uma faixa de jovens maior. O que seria uma dica para quem está começando aí? Essa pergunta eu sempre respondo assim. Tudo na vida, se você planeja e você estuda, você melhora a sua performance, né? Então, se você está procurando emprego, nada como procurar, e aí a gente tem a internet, nada como saber procurar e ver que oportunidades que têm aparecido. Quais oportunidades, exatamente, quais são os skills, o que estão pedindo. Você tem que estudar isso. E aí, obviamente, com o teu perfil, você vê onde você está mais próximo, né? Onde você pode investir teu tempo, seu aprendizado para chegar nessa... Então, esse é o grande aprendizado. É pesquisa, né? Você tem que... Mas é uma boa dica, Marcos. E o mercado muda muito rápido, então você tem que estar conectado a isso, né? Então, por exemplo, eu vou lembrando o ChatGPT. Uma oportunidade. Não é difícil você estuda, lê um pouco... Então, e um pouco volta aquele início de tudo. Mas isso é uma pessoa que tem uma capacidade básica de um bom estudo, né? Quem não teve isso, tem dificuldade de fazer isso que eu estou falando também. Né? Mas é um ponto bem legal para você. É como se você estivesse avaliando a competição, a concorrência. Você tem que estar olhando o mercado. O que está o mercado oferecendo para eu correr atrás? Né? E hoje, o que eu deixo aqui de reflexão para os jovens, que é muito conectado ao seu propósito, o que eu gosto de fazer. Ninguém quer fazer mais algo que não gosta tanto. Né? Lógico, tem que ser equilibrado. Então, eu deixo esse ponto de reflexão. Perceba o que tem o mercado, reforçando o que o Marcos está colocando, o que você gosta e o que você não gosta e o que você topa fazer que seja em equilíbrio. Porque nem tudo vai ser agradável e nem tudo vai ser ruim. Você pode fazer essa escolha, mas você tem que ter o autoconhecimento, se conhecer
e saber o que você abre mão, o que você não abre e seguir na sua escolha. E saber que às vezes a velocidade de crescimento nas empresas não é como eles Também, sonham. Também. Pois é, essa é a história da crítica da geração, né? Que ele tem resultado muito rápido. Então, é uma estatística que eu sei e a gente vê. Eles trocam de emprego muito rápido. Muito rápido. Eles não têm aquela... Isso é impressionante como mudou, né? Mas tem muito a questão do... Eu escuto muito jovens. É porque eu não gosto. Eu tenho um cliente mentorado, como mentora de carreira, que é jovem. E tô fazendo uma transição de carreira com ele, que ele era de uma outra área, e se recolocando. E eu falo para ele, tá, você não gosta disso. Vamos separar o que você não gosta e o que é desconfortável. Ou porque você não gosta dos seus valores, ok. O que é desconfortável, o mercado só está oferecendo isso. E aí, qual a sua decisão? Fora que não existe emprego essa questão perfeito, da autoconsciência deles. Não existe nada perfeito. Nós não somos imperfeitos, graças a Deus, para evoluir sempre. Estamos na vida aqui para evoluir, né? Mas é interessante que você falou, porque esse investimento que eu falei, né, que você faz, ele tem que estar ligado a esse autoconhecimento. Porque senão você vai se meter também em coisas que você não vai ser capaz de manter, né? Não fica. Não fica. E lidar com a frustração, lidar com... Porque... Tem muitas barreiras que vão acontecendo no meio do caminho que eu vou ter que me adaptar, porque as coisas vão mudar muito rápido. E eu tenho que... E a nosso crescimento individual não é na velocidade da tecnologia. Não é mesmo. Demora tempo, né? Mas tem uma questão que você falou da frustração, que é assim, hoje tudo é muito rápido. Um jogo, um game. Deu errado, você começa, é fácil. Não tem que lidar com muito... Frustração é segundos. Uma frustração real humana, ela leva tempo para você, né, subir. E esse autoconhecimento, junto com... que falta ainda dos jovens, e junto com esse não lidar com a frustração, é um grande desafio para esses jovens. Então, o que eu posso dizer assim, procure autoconhecimento, entendo como o mercado funciona, humano e tecnológico, para você estar mais feliz no meio do caminho. Que são diferentes. E que a velocidade das coisas do desenvolvimento é muito diferente. É bem diferente. Acho que eu vejo isso até por pessoas que a gente trabalha, que tem próximos, que você vê, eles sofrem com isso. Sofrem. Porque eles idealizam. Mas pegando esse gancho, né? A gente estava falando, a gente falou da experiência, né? O que valoriza? A experiência. Como é que você constrói a experiência? Você tem que ter um pouco de resiliência. Se você não souber lidar com frustração, você não consegue permanecer, você não faz a tal da... É uma coisa que faz a outra, né? Então, você tem que ter um pouco de saber lidar com a frustração, ter resiliência, aí você gera a tal da experiência. Com a experiência, você consegue amplia as suas possibilidades. Mas, Marcos, eu tive um déjà vu, agora voltando para a época da minha adolescência, né? Todo adolescente jovem nessa carreira quer resultado, tem a questão do hormônio mesmo que gera da questão, só que hoje está muito mais acentuado, né? Então junta com o mundo muito rápido, já com o hormônio da idade até seus 20 e poucos anos, e aí acha que o mundo vai funcionar apertando o botão. E não é, né? A construção é a longo prazo. Você tem o efeito que até surgindo doenças, né? A história do efeito de mídia social, dessa velocidade dos games, né? Sim. E que tudo isso contribui para essa personalidade. Sim, e que tem que dar Então, a história da tecnologia é muito legal, a tecnologia, mas tem os problemas da tecnologia. Sim. E esse equilíbrio que a gente tem que sempre estar olhando, né? Eu digo que para você encontrar o equilíbrio, você vai do 8 ao 80, né? Você só vai saber o quanto doce é bom quando prova o salgado, né? Então, você tem que ir para o outro lado. Eu acho que a gente está no outro lado para construir o caminho do meio. Né? Então, acho que o caminho do meio também vem com a idade, com a maturidade, né? E também a gente está vivendo tanta mudança que muitas respostas não existem. A gente vai criando ao longo do caminho. Exato. Então, é suportar essa angústia, essa ansiedade de não ter as certezas, de não saber com clareza para onde a gente está indo, porque tem muita coisa ao mesmo tempo. Como você falou, 3 meses atrás não tinha GPT. É verdade. Então, quer dizer, não para os humanos normais, porque quem estava lá já estava trabalhando. Que fala, né, que eu sempre assim... É verdade. 70% dos jovens de hoje, esse é o número do World Economic Forum, 70% dos jovens de hoje, ou que estão se formando hoje, vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Sim.
Então, como é que você vai planejar, né? Verdade. Você tem que saber. Então, na verdade, é os skills modernos, né? Essa capacidade de flexibilizar, isso que a gente... E a frustração vem com a expectativa criada, né? Então, uma coisa é você saber o que quer, outra coisa é, tô fazendo hoje o meu melhor, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então, esse mindset de mudar o tempo de expectativa de longo prazo ser um pouco curtíssimo prazo para o hoje, você vive hoje, você vive com menos ansiedade, né? É verdade. Bom, a gente até conversou bastante, eu ficaria aqui conversando com vocês. Que mensagem final vocês gostariam de deixar para a gente encerrar aqui o podcast de hoje? O que eu digo é que, assim, conheça-se um pouco melhor, para que ajude você a saber o que você tem de melhor e você lidar com as frustrações. Olhe o mercado, porque o ideal que a gente quer muitas vezes não existe no mercado ainda, mas você pode ser um pioneiro para trazer algo novo, né? Tem esse outro lado também. E um pouco mais de persistência aí nos desafios, porque quando tá ruim, se você passa pelo ruim, você evolui e depois fica bom. Então, eu acho que esse é o recado. Muito obrigada, Flávia. Imagina, prazer. E, enfim, também pensando nisso, no que você falou, quer dizer, essa sensibilidade de que as dificuldades te trazem ensinamento, né? Então, você tem que pensar, eu estou aqui, estou com dificuldade, mas está agregando, porque eu estou aprendendo, eu estou dia a dia. E isso é importante, porque essa resiliência vai te trazer, talvez, a bagagem que você está precisando e vai te... Então, eu queria acrescentar só uma coisa importante para os jovens que estão buscando emprego, né? Deixem claros no seu currículo, no LinkedIn, nos ATS, o que vocês fazem, essa experiência de vocês. Porque quanto mais você completa, coloca conteúdo no seu currículo, nos ATS, nas suas inscrições, mais visibilidade você vai ter e mais fácil você ser encontrado no mercado. Isso acho que é uma dica número 1, focado em recrutamento e seleção. Eu até brinco que eu disse assim, vou começar a fazer lives para o público jovem, a importância de colocar realmente conteúdo para ser mais facilmente encontrado aí, principalmente com a ponte, que agora vai ler todo mundo, interpreta e traz o ranking. Vocês leem o LinkedIn também? Sim, vínculo ATS, qualquer base de dados. Se tiver uma base, tem um cliente que tem indicados no Excel. A ponte, ele integra com Excel, com base de informação, com ATS, com o LinkedIn. É uma continuação do que ela falou, né? Que até da dica que você perguntou, que eu falo isso também, né? Que é tudo a ver com o que você falou. Você faz esse planejamento, você olha onde você vai, e na hora da construção do currículo, você tem que estar com essa estratégia dentro. Tenta uma estratégia, né? Se você colocar as experiências que você teve, focadas naquilo que você está buscando, né? Sim. As palavras, as frases, os textos, né? É isso mesmo. Eu digo para cliente meu que quer se recolocar, ou quer sair da empresa, na empresa e ir para outra, eu falo, faz o currículo para mim, Flávia? Eu digo, não faço currículo. Eu te ajudo a construir. Porque currículo, você tem que contar a sua história. Eu falo, não adianta você pegar um currículo e colocar formação. Às vezes, uma experiência que você teve traz competências suas que você acha que não é pertinente colocar no currículo e é muito pertinente. Aquele vai ser um grande diferencial. Então, uma outra dica, fazer currículo não delegue. Aprenda a fazer e conte a sua história no currículo. Porque quando você conta sua história, você traz as competências nas entrelinhas. Então, isso é muito importante. Muito bom. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada por vocês, Marcos, Flávia, muito obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e aguardo vocês para o próximo Descompressão Corporativa. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Sucesso.